Aqui eu vou começar fazendo uma esponja, que ela ajuda a fermentar e crescer mais rápido ali a massa do pão, né? Eu já fiz uma aqui, que essa aqui eu tô filmando lá pro Instagram, e eu vou fazer uma com vocês aqui para postar no canal do YouTube. Então vamos lá. Eu vou medir aqui 100 ml de água morna. Na verdade, assim, não é quente, não, é bem morninha, bem levinha, só para ajudar a fermentar um pouquinho mais rápido, mas não pode ser quente, tá, gente? Então, 100 ml de água morna. Eu vou colocar 5 gramas de fermento biológico. Como o pacotinho são 10 gramas, eu vou medir aqui na balança para fazer bem preciso, né? Porque é a metade do pacotinho, mas na balança fica melhor para a gente controlar. Então, 5 gramas, mais um pouquinho. Aí, foi. Vou mais um pouquinho. Agora eu coloco 3 colheres de sopa de farinha de trigo. Então, vou colocar aqui. Vai formar tipo uma massinha, uma pastinha. E aí ela vai crescer, né? Fermentar. E aí depois a gente vem com os outros ingredientes da massa, né? Farinha, os ovos. Na verdade, o ovo, né? Que essa receita só vai um ovo. É uma receita pequena. Então agora eu vou mexer aqui para dissolver todo esse fermento e essa farinha, né? Mexe bem. Forma umas... Devido a água estar meio morninha, a farinha dá uma leve empelotadinha. Mas é só passando a colher assim que dissolve tudo. Inclusive, gente, essa daqui eu fiz com um outro fermento. Tô até fazendo um teste. Aproveitar para filmar para um lugar e para outro lugar, lugares diferentes. E aí, essa aqui eu tô usando esse da Fleshman. Naquela outra massa ali, eu usei uma daquela... Eu esqueci o nome, mas é Sante alguma coisa. Vou pegar aí para mostrar para vocês. Ó, aqui já dissolveu bem. Eu vou cobrir com papel filme e deixar aqui por uns 20, 30 minutos. Até dar uma fermentada e dobrar o tamanho. Vou cobrir aqui com papel filme. Ai, gente, eu espero que dê certo, viu? Porque eu fazia pão caseiro quando eu era adolescente, lá na casa da minha mãe, que minha mãe tinha aqueles fermento caseiro de litro, que a gente tinha que reformar o fermento. E aí eu fazia cada pão maravilhoso, cada pneuzão de pão. E aí depois que eu casei, eu nunca fiz pão caseiro aqui em casa. Isso já vai fazer 13 anos. Lá na minha mãe tinha até aquele cilindro que a gente, né, rodava assim, a massa ficava fininha, nossa, era maravilhoso. Mas aqui em casa eu nunca fiz. E aí deu vontade de fazer e eu estou fazendo aqui pela primeira vez. Espero que dê certo. Então eu tenho 2 massas aqui. Vamos ver qual que vai dar certo. O outro fermento que eu falei é esse aqui, ó. É Save Estante. Então, essa daqui é com esse. E essa outra é com essa da Fleischmann. Vamos ver qual é melhor. Dizem que esse é muito bom, mas sei lá, na hora que eu coloquei ali, não senti assim. Aí por isso que eu quis até fazer outro para testar esse daqui. Vamos ver. Espero que dê certo. Gente, vou dar continuação aqui para fazer a massa. E a esponja ficou desse jeito aqui. Confesso para vocês, eu já fiz a outra massa do outro vídeo que eu tô fazendo. E aí, falar para vocês, tá? A esponja ficou um pouco mais crescida, ficou um pouco mais esponjosa do que essa. Mas essa não deixou de ficar também, olha aqui para vocês verem. Agora, eu vou adicionar os ingredientes aqui. Aqui eu tenho leite morno, que eu mornei. Vou usar 240 ml. Vou colocar aqui. 3 colheres de açúcar. Aqui a colher de sopa. 1, 2, 3. E, gente do céu. Vou colocar só mais um pouquinho, que uma ficou meio pra baixo. Gente, tá caindo uma chuva aqui. Uma chuva. Péssimo dia pra fazer pão, né? Porque pão tem aquilo de estar mais quente, ele cresce mais rápido, fermenta melhor, né? E com esse tempo bem fresco, vamos ver. Mas eu até... A outra massa tá aqui no forno, eu vou mostrar pra vocês. Eu liguei, deixei ele dar uma esquentadinha, assim, ficou morninho. E aí coloquei ali a massa para ajudar a crescer. Mas o forno tá desligado, tá? Não tá ligado, não. Mas ajuda a crescer. O povo usa muito essa dica, né? Ó, aqui agora uma colher de chá de sal. Menos, não tão cheia assim, sabe? Uma colher rasa. Deixa eu ver. 3 colheres de óleo. 3 colheres de sopa. Açúcar e óleo é colher de sopa. O sal, colher de chá. Rasa. Pronto. Vai ficando assim, dá uma mexidinha para ir dissolvendo o açúcar. Agora eu vou colocar um ovo. Deixa eu pegar o ovo aqui que eu esqueci de pegar antes. Quebrar aqui. Quebrei aqui separado. E vou colocar aqui. E mexer. Aí, gente, a farinha de trigo,
é muito assim, de acordo, é para dar o ponto mesmo, é de acordo, porque assim, às vezes você usa uma farinha mais sequinha, às vezes uma farinha mais úmida. Eu creio que essa minha é mais úmida, porque a receita falava 3 xícaras e dá o ponto com 3 colheres. Eu consegui dar o ponto na outra massa com 11 colheres. Então, é de acordo com a sua farinha e de acordo com o ovo também, que às vezes usa um ovo menor, né? Um ovo maior, então isso vai, tipo assim, muda bastante. Já adicionei uma xícara aqui. Então, o que eu estava falando, eu consegui dar ponto na outra massa com 11 colheres. 11 colheres deu mais uma xícara. Ou seja, eu consegui dar o ponto na massa com 4 xícaras. 3 não foi o suficiente. Então, agora vamos ver essa daqui. Mas vai ser praticamente a mesma coisa, porque é a mesma farinha, o ovo é o mesmo tamanho. Então, bora lá. Mais uma xícara. Deixa eu colocar aqui. Mais uma xícara. Também vai... Ah, tá. Vai do tamanho da xícara, né? Essa minha é de 240 ml, que é a mesma quantidade do leite, né? O leite foi 240 ml. Então, uma xícara dessa também. Vou misturar aqui. Enquanto tá mais molinho, eu vou misturando com a colher. Depois, ficando mais densa, eu misturo com as mãos. Confesso que tem um pouquinho de agonia de colocar a mão. Então, quando começa a grudar tudo na mão, né? Vai dando aquela aflição. Então, o que eu consegui mexer aqui com a colher, eu vou mexer. Ó, já tem 3 xícaras aqui. Vamos ver como a massa vai reagir. Ai, gente, eu espero que dê certo essas massas. Eu tô fazendo 2 ainda, pela primeira vez, depois de tantos anos. Não sei se eu já comentei, eu fazia pão quando eu era adolescente, assim, antes de casar, que eu casei novinha, né? Eu casei com quase 18 anos. Eu ainda tinha 17 anos quando eu casei. Aí, 3 meses depois, eu fiz 18. Então, lá na casa da minha mãe, eu fazia de tudo. Eu cozinhava, eu fazia pão, fazia bolo. E aí, minha mãe me ensinou a fazer pão desde novinha. Ela fazia com aqueles fermentos de litro que tinha que reformar. Aí, ela me ensinava, desde o começo. Vou colocar mais uma xícara, tá, gente? Na verdade, eu vou pegar aqui mais uma. E aí, vou colocando aos poucos. Aí minha mãe falava, reforma o fermento. Aí eu reformava. Aí depois agora amassa o pão. À noite, eu lembro que eu amassava à noite, fazia aquela massa e deixava crescendo até no outro dia. Aí no outro dia de manhã ia cilindrar pão, né? Pegava o cilindro, que a gente tinha cilindro, cilindrava e deixava aquela massa bem, bem fininha. Aí depois a gente deixava aqueles pães dando mais uma crescida, né? Eu fazia 3 numa forma, né? Aí colocavam 3, um do ladinho do outro. Nossa, pensa como crescia. Aí depois a gente. E como é fermentação natural, demora mais, né? Porque, por exemplo, a gente amassava o pão, fazia a massa na noite anterior. Cedo a gente cilindrava. E aí a gente ia assar o pão, deixava o pão crescendo de novo. A gente ia assar o pão só, tipo assim, depois do almoço, à tarde. Então era bastante tempo, né? E aí, quando saía à tarde, assim, aqueles 3 pães do forno, quentinho, aquele cheiro, meu Deus, era muito, muito, muito bom. Só que aí eu casei, e aqui em casa eu nunca fiz, gente, pão, vocês acreditam? Nunca fiz. Aí agora, tô de férias, falei, eu quero fazer um pão. Deu uma vontade de fazer pão, e eu vi muitas receitas. Aí eu via uma, aí eu falava, essa é muito difícil. Olhava a outra, aí eu achei essa, lá no Instagram, a Juliana Perdomo. Acho que todo mundo deve conhecer, né? Só que daí ela fez com 3 xícaras e usou 3 colheres para dar o ponto. E aqui no meu, vocês viram que 4 xícaras. E essa aqui parece que ainda tá pedindo mais farinha, ó, que tá bem mole ainda. E eu vou adicionar, porque preciso de uma massa mais firminha, né? Ainda tá bem mole. Vou colocar mais um pouquinho. Agora eu vou, como eu já coloquei 4 xícaras, agora eu vou dar o ponto com colheres. 1, 2, 3. Vamos ver como a massa vai reagir. Ai, eu espero muito que dê certo. E tá uma chuva aqui, gente do céu. Chuva, chuva, chuva. Se esse pão der certo, é porque é uma receita muito boa mesmo. Acho que agora vai dar ponto. E essa massa não precisa de sovar. Ela é só, tipo assim, usa a mão aqui pra misturar mesmo, né? Tem que incorporar a farinha. Aí é o tempo de incorporar, aí já pode colocar pra crescer. Não precisa ficar sovando muito. Gente, eu tô gravando aqui só, aparecendo minhas mãos e a vasilha aqui. Nem sei se vocês vão gostar desse formato aqui, que eu não tô aparecendo. O ângulo para me aparecer aqui fica ruim. Então, vou fazer dessa forma. Depois a gente vai tentando aqui melhorar aos poucos. Gente, ainda não deu ponto. A outra lá com 4 xícaras eu consegui. Essa daqui já passou de 4, ainda não deu. Olha, tá muito mole ainda. Já perdi as contas de quantas colheres. Acho que deu 5 agora. Depois eu tenho que ver no vídeo quantas eu coloquei. Acho que eu tinha colocado 2, mais 2, 4. Ou tinha colocado 3, não lembro.
Então, bora lá. Misturar, agregar essa farinha na massa. Será que agora vai, gente? Diferente, né? Pra vocês verem. A outra massa pegou ponto com 4 xícaras. Essa, 4 xícaras e mais um pouco ainda, umas colheres. E aí essa aqui é com o fermento da Fleshman. A outra é com aquele Sun Instant. Acho que é Sun Instant. Mostrei pra vocês já. Gente, ainda tô sentindo que parece que tá mole. Não sei se é minha mão. Aí, sujei a minha mão aqui com farinha pra ver se dá uma melhorada. Aí, acho que agora foi, gente. Eu preciso de uma tigela melhor pra fazer pão. Se der certo, se eu virar fazedora de pães, aí eu vou precisar de uma tigela melhor, que essa é ruim. Ó, a massa tá assim. Acho que tá bom. Vou passar só um pouquinho de farinha no fundo, pra não grudar. Deixa eu tirar esses aqui. Essa farinha. Olha, gente, assim a massa. Vamos ver agora. Vou deixar crescer. Vou passar um pouquinho de óleo em cima pra não ressecar. Pronto, agora eu vou passar o papel filme pra deixar crescer. Vou levar lá pro forno, junto com a outra. E aí, lembrando, o forno tá desligado, viu, gente? Só tinha ligado um pouquinho pra dar uma esquentadinha. Porque o tempo tá bem fresquinho aqui. E corre o risco dessa massa não crescer, então eu preciso que ela cresça. Então, eu vou cobrir aqui. E vou colocar o pano em cima. E vou levar ali pro forno pra crescer. Gente, a primeira massa que eu falei pra vocês que eu tô fazendo, já abri aqui, já coloquei na forma. Agora eu vou pegar a massa que eu fiz com vocês, que é essa aqui, ó. Ó, cresceu bastante, mas a outra cresceu que derramou, então a outra cresceu mais. Só que essa aqui cresceu bastante também, olha só que massa linda. Linda demais, gente. Vou jogar um pouquinho de farinha aqui, pra colocar ela aqui na bancada e abrir. Vamos lá. Olha. Ó. Bem fermentada. Espero que fique bom. E também, assim, que o pão fique gostoso, com sabor bom, que não fique com gosto, né, de farinha e de fermento, na verdade. Não fique com gosto de fermento. Vou abrir ela aqui. Passar o rolo. Só que parece que essa massa aqui tá mais levinha do que a outra. Vamos ver, gente. Dois com fermentos diferentes. Vamos ver. Espero que os dois fiquem bons, né? Porque não quero perder as minhas massas, meus ingredientes, né? Ninguém quer fazer receita pra perder. Quer fazer receita pra ficar bom, gostoso. Deixa eu acertar aqui as beiradinhas. Eu vou dobrar ela pra abrir certinho. Vou deixar o link dessas coisas que eu estou usando pra vocês aqui na descrição, tá? Esse rolo aqui maravilhoso. Ele é de bambu. Aí tem a colher que eu tava mexendo também, aquela hora, na hora da massa, que é de silicone com cabo de bambu. E é um kit. E tem aqui, ó, inclusive eu tava untando a forma. Vem o pincel, vem espátula. É maravilhoso. E paguei bem baratinho, gente. Muito baratinho mesmo. Vou deixar o link pra vocês aí na descrição. Pra quem quiser. Aí, gente, eu ainda tô pegando o jeito pra abrir a massa. Lembra que eu falei pra vocês, quando eu fazia, quando eu era adolescente, minha mãe tinha cilindro. Então, eu cilindrava a massa. Era mais prático do que abrir no rolo, né? Porque no cilindro já vai mais ou menos a largura ali do cilindro. Então, você tem mais jeito pra fazer. Mas, hoje em dia, como ninguém usa cilindro, né? A não ser em padaria, o rolo hoje em dia faz esse serviço. Acho que eu já vou enrolar aqui, ó. Vamos ver. Ixi, parece que grudou. Vamos ver. Ó. Tá grudando, gente. Peraí. Ai, será que vai ficar bom? Ah, acho que vai.
minha mãe me ensinava para não ficar aquelas pontas. Esse aqui até que não ficou, mas tem pão que fica com a ponta bem fininha assim, né? Vai afunilando. Aí minha mãe falava assim para fazer isso aqui, ó. Porque daí o pão ele fica certinho, a largura certinho. Você esconde essa pontinha e aí fica bonitinho assim. A fatia da bundinha aqui fica do tamanho praticamente do meio. Agora, gente, eu só tenho uma forma daquela de pão. Eu vou ter que fazer nessa aqui, ó. Nessa grande mesmo. Vou untar ela. Queria uma outra, mas eu não tenho. Então, vou fazer nessa mesmo. Vou colocar ele de comprido aqui. Nossa, agora eu pensei, será que eu pego o outro e coloco aqui também? Acho que eu vou pegar o outro e colocar aqui, gente. Acho que eu vou pegar. Daí eles crescem pro lado. Pera aí. Meu Deus, mas o pão já cresceu, gente. Olha isso. Gente, e agora? Eu vou pegar ele. Será que vai desandar meu pão, gente? Ai, espero que não. Deixa isso assim. Vou passar um pouquinho de óleo em cima pra não ressecar. É bem pouquinho mesmo, gente. Só... Ui, fui muito. Mas tá bom. Aí, agora eu vou levar os dois aqui pro forno e deixar lá crescendo. E mais tarde eu coloco pra assar. Eu mostro aqui pra vocês. Gente, olha a situação dos pães, olha como cresceram. Eu enrolei eles, era 1h30, agora 2h30, tem 1 hora e eles já cresceram tanto. Eu já vou ligar o forno e colocar eles para assar. Esse foi o primeiro que eu mostrei para vocês, que eu fiz, e esse, né, que já estava pronto, aquela massa, e esse foi o que eu fiz com vocês aqui no canal. Esse foi o do fermento San Instant e esse o fermento Fleischmann. Esse, como muitos falam, ele é melhor mesmo, porque cresceu mais. Por mais que esse eu fiz um pouquinho antes, mas é muita diferença, né? Eu enrolei eles agora praticamente juntos. Gente, eu tô passada. Agora eu vou colocar pra assar, vou ligar o forno. Ah, espero que fiquem gostosos, né? Porque pra não ficar com gosto de fermento muito forte, né? Eu espero que eles fiquem fofinhos. Ai, tô ansiosa. Vou ligar aqui o forno e quando tiverem assado eu mostro. Gente, os pães assaram. Aqui o que eu fiz com vocês, aquele outro, né, que ficou maior, eu virei, porque sempre o fundo assa primeiro, aí eu virei, né? E agora é a hora, né? Eu vou tirar aqui, eu acho que eu vou passar uma manteiguinha, porque ele ficou meio ressecadinho, porque eu não passei nada, a não ser aquele óleo, né, que eu passei quando eu deixei crescer, mas eu não passei gema, não passei nada. Ai, meu Deus, eu tô nervosa. Gente, e assim ficaram os pães. Esse é o que eu fiz com vocês, esse é o outro que eu vou postar lá no Instagram. E agora eu vou passar uma margarina aqui neles, pra dar uma hidratada, né? Porque, como eu não passei nada, ficou bem ressecadinha a casa. E aí eu vou dar uma hidratadinha e eu acho que ele, por fora, ele assou bastante, né? Eu espero que por dentro ele esteja bem assadinho também, não esteja cru. Já pensou? Ai, meu Deus, eu tô emocionada, gente. Primeira vez fazendo pão na minha casa. Como eu disse, eu fazia quando eu era adolescente, na casa da minha mãe. Depois que eu casei, já vou fazer 13 anos de casada, nunca fiz. E olha que eu gosto de cozinhar, faço bastante receitas, mas o pão nunca tinha feito. Gente, eu tô fazendo uma sujeira aqui com essa margarina. Acabei de limpar minha cozinha, já tô espirrando gordura aqui. Mas tá bom. Eu espero que esse pão fique bem gostoso. Vou deixar eles descansando aqui um pouquinho, enquanto eu preparo uma mesinha ali para o nosso café da tarde.